É, tá todo mundo me ouvindo aí? Te escuto perfeitamente. Tudo bem. É, boa tarde. Aqui a gente está começando mais uma palestra do Game for All 2021 e hoje a gente vai falar com o Antônio Elísio e, e é isso. Eu vou falar um pouco como vai ser mais ou menos o formato da palestra e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida que for pertinente ao assunto, pode perguntar no chat, dependendo, o Antônio já responde na hora. E no final da palestra, a gente vai separar um tempo para vocês mandarem mais perguntas. E se vocês quiserem, mandar também o currículo ou o portfólio para o Antônio ver. Então, é mais ou menos isso. E agora eu vou passar o bastão para o Antônio. Isso Aí, aí, então, vamos muito lá. obrigado. Salve, galera. Então, só reforçando esse ponto, a gente vai estar falando sobre carreira, sobre como que você faz para poder conseguir uma vaga no mercado, como que você faz para conseguir trabalhar com jogos aqui no Brasil ou até mesmo fora, tá? Então, uma das partes importantes disso, né, é como que você escreve seu currículo ou como você monta seu portfólio. Então, se alguém aí quiser, né, se a gente tiver tempo no final, depende muito de como as coisas caminharem aqui, mas se alguém aí quiser que eu faça uma análise de portfólio, então apontando algumas coisas que vocês podem melhorar, por favor, fique à vontade para encaminhar aqui o link, né, de preferência em alguma página, né, online, então que a gente não tem que fazer download ou coisa assim, aí eu posso dar uma olhadinha ali no final e apontar alguns pontinhos, tá? Então, sem muito mais delongas, eu vou começar aqui, tá bom? Deixa eu abrir minha apresentaçãozinha. Show de bola. Então, creio que estão todos vendo aí a carinha do nosso mascote, o Nugget. A ver se estiver funcionando. É o Nugget. Então, vamos lá, gente. Só um aviso, né, brevezinho. Então, aqui no canto inferior esquerdo, deixei o link para a nossa comunidade do Discord. Então, a gente, como empresa, a gente tem uma comunidade que a gente está deixando aberta para qualquer pessoa participar. É um lugar a gente, no momento, a gente está focando mais na comunidade de desenvolvedores. Então, é um espaço para a gente poder trocar figurinha, para que a gente possa estar ajudando vocês, né, nos problemas que vocês tiverem, tirar as dúvidas, né, que vocês venham a ter sobre o mercado de jogos, sobre como fazer alguma coisa em específico, ou até mesmo estar dando mais feedbacks ali sobre o trabalho de vocês, conforme vocês forem fazendo. Então, vamos lá. O objetivo dessa talk, então, é falar sobre como que vocês podem conseguir uma vaga na indústria de jogos. Então, o que fazer e o que não fazer, né, principalmente o que não fazer, quando vocês estiverem querendo conseguir uma vaga aí. Tá legal? Então, antes de tudo, eu vou apresentar um pouquinho sobre a Quenix para que vocês possam conhecer e entender quem diabos está falando com vocês, tá? Então, quem que sou eu? Então, primeiramente, meu nome é Antônio Elísio, eu sou um dos fundadores aqui da Quenix Games, tá? A gente é uma empresa que está aí desde 2014, trabalhando especificamente com jogos, então a gente está aí há 7 anos já trabalhando no mercado, então a gente é uma empresa que ela é focada no desenvolvimento de jogos e a gente está trabalhando bastante no setor B2B. Para quem não sabe o que é B2B, é business to business, então a gente trabalha para outras empresas, tá? Mas a gente ainda tem uma pegada bem forte de querer fazer os nossos jogos autorais, que seriam jogos de entretenimento, jogos que você pode baixar na Steam ou até mesmo em algum dispositivo mobile, tá? Em todos esses anos, a gente pode trabalhar com tudo quanto é tipo de projeto. Então, a gente trabalhou com VR, AR, educacional, projeto para eventos, projeto comercial, com todo tipo de galera, time grande, time pequeno, empresa, né, de fora do Brasil, empresa brasileira, ONG e por aí vai, tá? Mas antes de tudo isso, a gente é um grupinho dev que veio lá do ensino médio querendo trabalhar com jogos, porque a gente tinha certeza que era isso que a gente queria fazer da vida. Então, assim como muitos de vocês que provavelmente entraram na faculdade de jogos falando, poxa, eu quero mexer com jogos, é isso que eu quero fazer, a gente compartilha desse meu sentimento. A gente começou porque a gente queria fazer jogos, né? E o nosso maior objetivo, né, como um grupo de pessoas, como essa empresa que a gente formou, é fazer jogos que criem boas lembranças, que possam reunir os amigos, né? Então, aquela ideia de um overcooked que você joga com seus amigos e quase todo mundo morre de um ataque cardíaco porque alguém não consegue lembrar de tirar as panelas do fogo e tudo sai queimando, é essa sensação que a gente quer trazer, né? De anos depois vocês lembrarem desse tipo de situação. É o tipo de coisa que movimenta a gente. Tá? Então, dito isso, né, alguns dos nossos clientes, então, para quem que a gente já trabalhou? A gente já trabalhou para diversas empresas, tá? Nem todas necessariamente estão aqui no portfólio por questão de contrato de confidencialidade, que são alguns pontos
burocráticos aí, mas já trabalhou para Faber-Castell, para Renault, para Positivo, para a Secretaria de Trânsito de São Paulo, para Museu, para Visa, bandeira de cartão de crédito, entre muitas outras. Em alguns dos projetos que a gente fez, né, vou mostrar só, dar uma pincelada por cima de alguns dos nossos trabalhos. A gente já fez a Rox, que era um chatbot para Positivo, né, onde você podia conversar com o computador e era uma IA que você conversava com o computador e ele te dava resposta sobre o dispositivo. A gente fez o Jaguareté, que foi um projeto para um museu. Então ele era um jogo de estratégia onde você tinha que jogar, passar através das histórias, né, com os personagens indígenas. Então todo baseado, né, no conceito dos povos indígenas aqui no Brasil. Alguém está com o microfone aberto, acho que é Christian Silva, não sei como é que pronuncia o nome, mas enfim, só dando um aviso. A gente fez o Trânsito e Eu, que foi um projeto para a Secretaria de Trânsito, com 3 versões diferentes do mesmo jogo. A gente fez um box de Fórmula 1 para Renault, né, em realidade virtual, para ser apresentado no Salão do Automóvel lá em 2016. A gente fez jogo de fazenda, enfim, a gente fez muito tipo de jogo já. Então a gente tem pano para manga aí de história do que a gente já fez. Mas além de ser uma empresa, né, que trabalha para clientes, então a gente vai lá e a gente chega para a gente e fala, poxa, Antônio, eu queria fazer um jogo. Ou a gente tem, então nesse caso, a gente tem que conseguir vender o nosso trabalho. A gente aprendeu a vender nosso trabalho, né? Então, como que a gente faz para ser encontrado? Como a gente faz para poder pegar projetos? Como que a gente faz para que alguém olhe para a gente como o profissional que eles precisam, né? E além disso, a gente aprendeu um outro lado também, porque a gente, como empresa, a gente analisa muito currículo, a gente vê o que as pessoas fazem, tá? O que as pessoas fazem, a gente aprendeu a analisar para poder contratar bons profissionais. Então, só nesse ano, a gente está trabalhando com 5 jogos diferentes. Dentro desses 5 jogos, a gente abriu 23 vagas entre game design, roteiro, programação, arte 2D, animação e som. E a gente teve mais de 430 submissões. Na verdade, a gente teve exatamente 430 submissões para todas essas vagas. Então, a gente analisou muito currículo, a gente analisou muito portfólio. E dentro disso, a gente começou a ver o que era aquilo que chamava a nossa atenção e o que incomodava, o que a gente olhava para a pessoa e não sabia dizer se ele era um bom profissional para trabalhar com a gente ou não. Então, com toda essa informação, todos esses dados que a gente vai recolhendo, né, além, lógico, né, dessa questão de a gente ser alguém que precisa vender o nosso trabalho, então a gente tem que aprender a fazer o nosso portfólio, a gente teve que aprender a apresentar aquilo que a gente sabe fazer. A gente também estava olhando essa questão de o que as pessoas estavam mandando para a gente também tem muito contato com a indústria, então a gente conversa com muitas outras empresas no Brasil. Né? Então a gente conversa com empresas de São Paulo, empresas do Rio de Janeiro, enfim, de diversas outras regiões do Brasil. Né? Para quem não sabe, a Quinx é de Curitiba, do Paraná. Então a gente conversa com pessoas de várias regiões do Brasil, vários outros empresários, né, que trabalham com jogos, e a gente consegue entender um pouco melhor o que essas pessoas estão procurando, o que faz a diferença durante um processo seletivo. Mas aí você pergunta, poxa, legal, né? Você está vindo aqui fazer essa apresentação e por que exatamente vocês estão querendo fazer isso? Por que movimenta a Quenix a fazer isso? Para quem não sabe, essa apresentação ela vai ser uma versão bem intensa, bem compacta, então a gente vai ter que passar por bastante conteúdo de uma maneira bem pesada aqui, porque é um assunto que tem muito pano para manga. Para vocês terem uma ideia, na nossa comunidade do Discord, a gente fez uma apresentação. A gente fez uma semana inteira só sobre esse assunto. E, se não me engano, deram 12 horas de conteúdo. E a gente ainda tinha. A gente ficou devendo coisa para o pessoal. Então, não pensem que essa apresentação ela vai ser fraca por conta disso. Muito pelo contrário. A gente aprendeu como otimizar um pouco o nosso discurso. Então, eu vou tentar falar tudo de uma maneira, né, bem mais objetiva aqui dentro. Então, dito isso, eu espero que vocês gostem desse conteúdo, tá? Mas por que a gente resolveu fazer isso para a comunidade, né? A gente fez isso por algum motivo especial, alguma coisa assim? Então, um dos nossos principais objetivos é crescer a indústria, tá? Então, a gente acredita realmente que quanto mais pessoas, né, trabalhando na indústria de jogos, mais profissionais a gente tiver, mais pessoas qualificadas, mais pessoas que consigam apresentar seu trabalho, mais a nossa indústria vai crescer. A indústria de jogos no Brasil ainda está numa maré baixa. A gente ainda está engatinhando em relação à indústria, né, numa relação mundial. Então, a gente ainda tem muito o que andar dentro dessa indústria. E se a gente não tiver, né, mais empresas, mais pessoas qualificadas
para poder sustentar essa indústria, a indústria não vai conseguir crescer. Então, a gente acredita que, né, cada empresa tem o seu barquinho, e quanto mais barcos a gente tiver, quando a maré subir, o barco de todo mundo sobe junto. Então, a gente quer ajudar a indústria a crescer nesse sentido, e uma das maneiras de fazer isso é começando pela base, ajudando as pessoas que estão querendo entrar na indústria, né? É ter aquilo que a gente não teve quando a gente estava começando. A gente passou por diversos problemas lá em 2014, né? Eu comecei a lidar com jogos em 2011, então, poxa, eu lá de 2011, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, eu não tinha ideia de quais problemas eu ia enfrentar, e eu poder compartilhar isso com as pessoas hoje, impedir que as pessoas, né, cometam os mesmos erros, ou ajudar para que elas cresçam, é uma coisa que faz parte do nosso core aqui dentro da Crenix, tá? Então, é muito desse conceito de progresso e crescimento que a gente quer compartilhar conhecimento, porque se eu ajudo vocês a chegar no meu nível, vocês podem passar por problemas que eu ainda não passei e podem compartilhar a solução deles comigo. Então, a gente consegue se ajudar de uma maneira melhor, tá? Dito isso, então vamos lá. Vamos entrar no conteúdo de uma maneira mais aprofundada aqui agora, já então, para quem, né? Senão a gente vai ficar demorando muito tempo e eu acho que é legal a gente abrir depois para ficar fazendo análise de currículo também. Espero que dê tempo para fazer isso com mais calma, tá bom? Então eu separei em 5 passos, tá? Para vocês usarem na carreira de vocês. Vou tentar passar por eles de uma maneira bem didática aqui. Então eu tenho uma apresentaçãozinha no Photoshop, onde eu vou mostrar para você, onde eu vou estar ilustrando um pouquinho aqui algumas ideias, alguns conceitos. Vou, no decorrer do processo, falar um pouquinho sobre a minha carreira também. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo que vocês têm que fazer na hora de decidir entrar na indústria de jogos, né? O primeiro passo é criar um plano de carreira focado em ter um espaço na indústria. Poxa, você fala isso, Antônio, você não está falando bolhufas. O que eu faço com uma informação dessa? Tá? Então, vamos lá para o meu Photoshopzinho aqui. Então, o que acontece? Né? Quando a pessoa chega para mim e fala, poxa, Antônio, eu quero trabalhar com jogos, né? Eu quero entrar na indústria de jogos. É a mesma coisa que ela está falando para mim, Antônio, eu quero trabalhar com carro. Poxa, eu quero muito trabalhar com carro. Tá, mas o que isso significa? Você vai trabalhar com o quê? Desgraça. Tem que ter uma clareza melhor disso. Então, quando a pessoa fala que ela quer trabalhar com carro lá, você quer ser o quê? Você quer ser um borracheiro? Você quer ser um mecânico? Você quer ser um latoeiro? Você quer ser um pintor? Que diabo você vai fazer? É a mesma coisa que se aplica para jogos. A indústria de jogos é um mercado muito grande. Existem muitas áreas de especialização dentro dela que vocês podem estar trabalhando, tá? E muitas dessas áreas ainda não têm profissionais qualificados, ou tem poucos, né? E quanto mais você vai abrindo essa árvore de profissões, mais específico o profissional se torna e mais requisitado ele é, ou mais bem pago ele seria dentro daquele setor, porque tem poucos, tá? Então, a gente tem aqui uma ilustraçãozinha feita pela nossa artista aqui da empresa, a Sayuri. E nessa ilustraçãozinha aqui, só para representar um pouquinho, é o nosso barquinho da Crenix tentando chegar no tesouro. A ideia é que esse tesouro seja a carreira de vocês. Então, usando a analogia de um barquinho, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer antes de começar minha jornada para poder chegar numa vaga, chegar num emprego dentro da carreira de jogos, tá? Então a gente pensa geralmente que é isso daqui, né? Que você vai vai seguir uma rota e você vai chegar na sua carreira e ponto final. Mas não é bem assim, tá? Não é necessariamente dessa maneira que as coisas caminham. Então, pegando aquele primeiro conceito que eu comentei com vocês, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Então, a gente tem que entender que nem sempre a gente vai ter, claro, qual que é o nosso primeiro trabalho. Então, na indústria de jogos, a gente tem muitos setores. Então, quando a gente fala que a gente quer trabalhar com games, desculpem minha caligrafia, tá, gente? Eu não sou o melhor artista do mundo, mas vamos lá. Então, quando eu quero trabalhar com games, isso se ramifica em muitos setores. Né? Entre esses setores, né, tem lá programação, tem arte, tem game design, a gente tem, né, dependendo a gente tem também som, a gente pode ter, enfim, N fatores que a gente pode estar bifurcando aqui, e cada um desses aqui a gente pode acabar bifurcando mais um pouco. Então, programador, você pode querer ser um programador de ferramentas, né? E é muito importante você entender que essa estrutura, entender qual é a estrutura da indústria de jogos, então entender que tipo de profissionais são requisitados. Então, eu, por exemplo, né,
sou produtor de jogos. Então, o meu trabalho é uma outra branchzinha aqui, que às vezes muita gente acaba nem conhecendo, nem sabendo que existe esse cargo na indústria. Mas o meu objetivo, entre muitas coisas, é garantir que o projeto está caminhando bem, garantir que a equipe está caminhando na direção certa, ajudar para que a equipe esteja fazendo o melhor trabalho que eles podem. Então, entre diversas outras coisas, tá? E é uma carreira que eu me especializei. Então, eu me especializei em produção de jogos, tá? Mas vocês têm que ter claro. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entender aonde na indústria vocês querem entrar. Né? Isso vai ficar mais claro nos próximos passos também, da importância disso. Mas quando a gente fala de arte, por exemplo, a gente tem arte 2D, a gente tem arte 3D. Já é uma grande bifurcação aqui. Dentro de cada um desses você vai ter várias outras coisas que você pode estar fazendo. Então, você pode estar trabalhando ali dentro de arte 2D com personagem, você pode estar trabalhando com concept art. Você pode estar trabalhando com cenário, você pode estar trabalhando com, enfim. E a lista vai. Para 3D é a mesma coisa. Então 3D você pode estar fazendo personagem, você pode estar fazendo escultura, você pode estar fazendo retopologia, você pode estar fazendo rigging, você pode estar fazendo animação. Então tem muita coisa que você pode estar fazendo, né, dentro de cada uma dessas aqui. Então é muito importante que vocês comecem a entender o que exatamente vocês querem fazer. Então, poxa, eu quero trabalhar, eu gosto de desenhar, eu adoro fazer ilustração, eu quero fazer jogos, eu quero seguir com isso. Ok, então o que você vai focar dentro de ilustração, dentro do 2D? Tenta pensar naquilo que te atrai mais, qual é o lado do mercado que te desperta mais interesse. É fazer ilustração de ambientes, então é uma ilustração completa, fazer conceitos dentro do jogo, é você poder pensar em ambientes, é você ilustrar personagens, seria fazer interface de usuário. Então, poxa, eu adoro tentar fazer botões e interfaces, entender qual o fluxo que o jogador faz. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. O que acontece muito quando a gente está recebendo as vagas aqui, né, aconteceu muito que a gente percebe que a galera está fazendo, é que a gente recebe ali das pessoas, né, tudo que a gente recebe geralmente o currículo, né, a gente recebe o portfólio, tá? Quando a gente recebe esses dois aqui, o que a gente percebe é que muita gente manda para a gente como se eles fossem um desenvolvedor de jogos. E só. O que isso significa? Eu não sei dizer se a pessoa... E aí no portfólio dele tem, sei lá, tem pixel art que ele fez, tem um projeto que ele trabalhou, né, seja como programador, por exemplo, tem uma música que ele fez. E aí eu pergunto, onde é que eu encaixo essa pessoa? Onde é que eu vou colocar um sujeito que me manda um negócio desse? É muito importante que você entenda o que você quer, porque assim você vai conseguir procurar as vagas corretas, então você vai conseguir identificar entre diversas vagas qual delas você se encaixa melhor, tá? Se você não conseguir identificar qual delas você se encaixa melhor e ficar tirando para todo lado, você não vai acertar nenhuma, tá? Porque você não vai ser alguém que alguém vai olhar e falar, essa pessoa é o que eu preciso. Ele fala, essa pessoa sabe fazer bastante coisa, mas tem essa outra pessoa que é o que eu preciso. Ele sabe fazer o que eu estou procurando, tá? Então é muito importante que vocês comecem a levar isso em consideração. Ter isso em mente, tá? Passando para o próximo ponto, né? Esse ponto aqui é um pouco mais direto, os próximos pontos eles vão reforçar um pouco disso aqui. O próximo ponto seria criar um portfólio que venda o seu trabalho. Então, é muito importante vocês saberem como fazer um portfólio, e muito mais importante até do que saber como fazer um portfólio é saber o que não fazer no seu portfólio. Tá? Falando um pouquinho sobre o que fazer e o que não fazer. Então, vamos lá, vou trazer um exemplozinho aqui. Então, alguns exemplos de coisas para não fazer. Então, é muito comum a gente acabar recebendo algo assim. Então, a gente recebe ali a pessoa manda no portfólio o link para um jogo, e quando eu abro o jogo da pessoa, tem ali, né, todo o jogo, com os personagens, com o cenário, com a interface, e feito por a lista do nome das pessoas ali da faculdade que participaram daquele projeto. E eu fico ótimo.
o que que o Josefino fez nesse projeto. Sabe Deus o que o Josefino fez nesse projeto. Né? Você e o Josefino trabalharam juntos na mesma coisa? Você e o Harry ali estavam fazendo a mesma coisa dentro do projeto? Quem que cuidou do quê? Qual foi o impacto que você teve nesse projeto? Eu não tenho ideia. Então, para mim, isso aqui que você me manda no teu portfólio não vale nada. Eu olho para o projeto e já não vale grandes coisas para mim. Então, eu preciso entender o que você fez naquele projeto. Se eu tiver que tentar adivinhar o que você fez, eu não vou fazer isso. A verdade é que as pessoas que estão avaliando, como eu comentei ali atrás, a gente recebeu 430 submissões de vaga. Se eu tiver que em cada 430 a pessoa me manda 3 jogos que ela fez, né? Isso ali dá seus, o quê? 1.290 jogos que eu vou ter que olhar. Pensa eu ter que ficar olhando 1.290 jogos e entender que jogo é o que, quem fez o que em cada jogo. É impossível. Eu não vou ter tempo hábil para fazer isso. Então é muito importante que você tente facilitar a vida de quem está olhando o seu trabalho. Se eu tiver alguma barreira entre interpretar o seu trabalho, com certeza eu vou acabar não te chamando para vaga. Então é muito importante tomar esse cuidado, tá? Porque pensa que eu vou ter o quê? 5 minutos para ficar olhando cada um deles, eu tenho que lidar com 5 projetos ao mesmo tempo e ficar analisando 430 currículos. Então é muito importante tomar esse cuidado. Então, dito isso, né? A pessoa foi lá e me mandou, né, assim, como que seria uma maneira de resolver um problema assim? Opa, maneira de... Deixa eu ver aqui a pastinha errada. Mas é muito importante, então, que no seu portfólio você destaque aquilo que você fez e dê os créditos adequados para cada membro da sua equipe, tá? Então aqui, legal, eu fiz os personagens, então aqui, Josefino fez os personagens, character design, né? O Alastor fez o cenário, o Harry Potter fez a magia do projeto, a Bianca fez a UI. Então, é muito importante para quem está olhando entender o que cada pessoa fez, tá? Se você não entender, né, se eu não conseguir entender o que você fez, eu não vou conseguir entender o que você é capaz. E o objetivo do portfólio é mostrar para quem está querendo te contratar do que você é capaz. Se você não conseguir mostrar para as pessoas, né, deixar claro para quem está querendo te contratar o que você é capaz de fazer, a pessoa não vai ter como saber se você é adequado ou não para aquela vaga, tá? Então, tem um outro exemplo que pode acontecer aqui, que seria duas pessoas trabalharem juntas na mesma coisa. Então, vamos supor que uma pessoa fez um personagemzinho e a outra fez outro. Nesse caso, como é que você põe isso no seu portfólio? Né? Você vai colocar o que você fez no seu portfólio. Coloca o seu personagem, aquele que você trabalhou. Mas eu não a gente dividiu o trabalho. Fulano modelou e eu texturizei. Então você vai colocar o personagem e falar: fiz a texturização do personagem. Modelo de fulano de tal. Tá? É muito importante você dar o crédito correto e explicar nitidamente o que você fez dentro do seu portfólio. Se eu não conseguir fazer essa distinção, você está dificultando a minha vida como avaliador e eu, tendo minha vida dificultada como avaliador, as chances de eu te chamar caem e caem muito. Tá legal? Eu tenho alguns exemplos de portfólio, deixa eu ver se consigo abrir eles aqui para vocês. Tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplinhos só para ter uma ideia de alguns outros pontos que eu quero discutir em relação ao portfólio. Então, quando a gente está fazendo um portfólio, a gente tem que ter em mente o quê? Qual é o meu plano de carreira? Eu comentei ali atrás, eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, Rafael Grassetti, artista 3D, que vai trabalhar com escultura para fazer personagens na indústria AAA. Claríssimo, super focado, né? E o que ele faz no portfólio dele? O que ele apresenta para mim? Aquilo que é o foco da carreira dele, né? Você não vê na carreira, no portfólio dele aqui, alguma ilustração que não faz o menor sentido, ou alguma linha de código que ele fez, porque não importa, não é o que é o foco da carreira dele. Tá? Para quem não conhece, Rafael Grassetti é o sujeitinho por detrás do Kratos, o, do último jogo, tá? Então, você abre o portfólio do sujeito, sabe? Tem aqui vários detalhes. E uma coisa muito importante, quando você está fazendo seu portfólio, tá? Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo no portfólio em si, de uma maneira artística aqui, tá? Mas a gente pode estar discutindo sobre programação depois também. Quando eu estou fazendo um portfólio, o que eu quero saber? Primeiro, eu quero saber para que era esse projeto.
É um projeto que você estava fazendo para estudo? É um projeto que você estava fazendo para alguma empresa? É um projeto que você fez, que foi publicado em algum lugar? Para quem que você estava fazendo? Por que você fez isso? Né? É muito importante explicar isso. Então, aqui do lado, se vocês repararem, não sei se vocês conseguem ideia, mas está dizendo que o Kratos é um modelo que foi criado para o novo God of War. Então ele deixa claro isso aqui. Né? Para quem não conhece o jogo, né, e estiver procurando um artista 3D para a indústria AAA, ele vai ver que vai olhar e falar, God of War, que diabo de jogo é esse? Ele vai procurar e falar, caraca, o cara é brabo mesmo, olha o que ele fez. Trabalhou no God of War, que sujeitão parrudo, né? Então é muito importante você deixar isso aqui claro, de novo aqui, ó, acreditando as pessoas que trabalharam nisso. Então, ó, o design foi por Rafael Grassetti, Della Longfish e José Cabreira. Modelo e texturas por Rafael Grassetti. Sistema de musculatura por Rafael Grassetti e Axel Grossman. Então, ele acreditou as pessoas que fizeram cada uma das coisas. Eu olhando isso daqui, eu sei dizer o que ele fez. Tá? É muito importante isso daqui. Além de ser importante, né, você decreditar e colocar seu trabalho aqui, quando eu estiver olhando o seu trabalho, eu não quero que tenha só uma foto daquilo que você fez. Né? Eu quero mais informações. Então, eu quero ver um pouco do processo que tem por trás. Então, aqui, aqui a gente está vendo a escultura em si. Né? Então, a gente consegue perceber os detalhes da textura. Né? Como que ele trabalhou com as texturas de cada coisa, como que isso aqui parece couro, como que isso aqui está parecendo pele, como que ele fez uma cicatriz. Então, eu quero entender como que você trabalha, eu quero ver o seu processo dentro do seu portfólio, não apenas o resultado dele. Entender o processo é muito importante, porque às vezes eu vou estar te colocando numa equipe e você vai ter que estar trabalhando com outras pessoas. Então, eu tenho que encaixar o seu processo com o da galera que está trabalhando, tá? Além disso aqui, ó, sistema de musculatura, né, ó, respiração, diafragma, né, as costelas trabalhando. Então, poxa, como ele trabalha nisso aqui, faz muito sentido, tá? Isso aqui está expresso no portfólio dele. Né? Se ele não tivesse trabalhado nisso, né? Vamos supor, ele fez um modelo e alguém fez isso. Não faria sentido estar no portfólio dele. Porque a ideia do seu portfólio é mostrar o que você é capaz de fazer e não só o que o produto final era, tá? Então aqui a gente tem um detalhe bom ali de uma representação boa de portfólio, tá? Aqui a gente tem um portfólio, um outro exemplo do Mike Kine, que é um dos artistas que trabalha na Epic Games, no jogo Fortnite. E dentro do jogo, ele fez diversos personagens. E aqui a gente tem, por exemplo, a modelagem foi feita por ele, o concept do personagem foi feito por Yang Ji. Os screenshots que foram usados aqui, né, ó, screenshots da promoção e texturização final foi feito por Mariel Thompson. Então acredita todo mundo. É muito importante você deixar claro o que você fez e o que você não fez, de novo. Tá? E aqui a gente vê que tem vários personagens. Mas uma crítica que eu faria desse exemplo aqui de portfólio é que ele não me mostra nada do processo dele. Então, eu olhando para esse portfólio aqui, olharia o personagem e falei, legal, o personagem é muito bacana, eu não tenho ideia de como que é a retopologia desse personagem, eu não tenho a menor ideia de como que ele fez o UV desse personagem, né, se ele foi, né, no caso, a textura final não foi feita por ele, então acho que não é tão necessário assim, mas aquilo que ele trabalhou, né, se ele fez um modelo que foi para o jogo final, é muito importante você deixar isso claro dentro do seu portfólio, tá? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Vídeos são muito úteis de pôr no seu portfólio se você está trabalhando com 3D, principalmente, tá? Se você está trabalhando com 3D, a gente já explica como usar isso aqui também. Então, poxa, mostra vários ângulos do seu modelo, ele reagindo à luz. É muito interessante quando você está trabalhando com algo realista, porque isso demonstra, né, como que você consegue trabalhar com materiais, então o PBR, como é que você está fazendo isso, tá? Pessoal, só para avisar, se eu estiver entrando em algum termo muito técnico aqui sobre qualquer assunto, por favor, fiquem à vontade para perguntar, explicar um pouquinho melhor também, tá? Mas enfim, então, aqui é uma coisa muito interessante desse exemplo. Então, eu consigo ver a retopologia, né? Eu consigo ver os vértices do modelo. Eu consigo entender se ele é um modelo muito pesado, se ele é um modelo leve, e eu consigo ver que esse sujeito aqui, ele consegue estruturar muito bem, né, a topologia do modelo dele para poder realçar as partes que são relevantes de ter topologia. Então, muito legal de mostrar isso aqui dentro do seu portfólio, se você for fazer um portfólio 3D, e me mostra que você é um profissional mais qualificado. Você tem um, um
um cuidado maior com aquilo que você está trabalhando, tá? Algumas outras coisas que ele põe aqui, ele põe os vértices, a quantidade de triângulos, a quantidade de texturas. Então, isso é bem legal de fazer também, porque você está explicando um pouco melhor como que você trabalhou e qual foi o output do seu trabalho, tá? Muito legal de pôr aqui também, né? Então a gente está vendo aqui no ArtStation, é muito legal de você colocar os softwares que você usou para fazer. Por que isso é legal? Porque às vezes eu, como empresa, eu tenho uma licença de algum software específico, tá? E eu vou contratar alguém para trabalhar comigo. Quero saber se a pessoa já sabe lidar com aquele software, né? Ou, né, se ela sabe lidar com algum tipo de software. Às vezes a pessoa não fez nada no ZBrush, ela não olha para o portfólio, não tem nada que use o ZBrush e fala, poxa, eu queria alguém que conseguisse esculpir para poder fazer o normal map do modelo, por exemplo. Né? Então é legal de você colocar esse tipo de coisa dentro do seu portfólio também, tá? Então vamos lá. Agora indo para um exemplo 2D, tá legal? Deixa eu ver se carrega aqui. Então aqui é um exemplo de uma ilustração por ilustração mesmo, não voltada para jogos, mas que foi da artista que trabalha com a gente, a Thalita, que é a mesma artista que fez a ilustração aqui do PowerPoint, tá? Eu já respondo sobre como que é um portfólio de game design, tá? Mas vamos lá. Então aqui nesse portfólio, então, poxa, muito legal mostrar um GIF do seu trabalho também. Então, aqui está o resultado final. Se eu desço um pouquinho. Então, essa ilustração foi feita por um Draw This in Your Style. Tá? Para quem não sabe o que é um Draw This in Your Style, é um desafio onde alguém posta alguma coisa e fala para a comunidade desenhar isso no estilo deles. Foi mal aí, galera, pela tosse. Mas aqui nesse portfólio, alguns detalhes que são muito legais. Então, creditou a imagem original. É muito importante você acreditar a pessoa da onde você tirou isso, tá? Independente de quem seja, independente da quantidade de seguidores que a pessoa tem, se você fez algo baseado no trabalho de outra pessoa diretamente, acredita a pessoa, tá? Além disso, aqui é uma coisa muito legal, ela está mostrando o processo dela. Então eu consigo ver como que ela fez o sketch, como que ela fez a line art, depois como que ela trabalhou com cores, em cima das cores, como que ela trabalhou, né, em cima de textura, então reflexo e coisas assim. É muito legal de ver isso daqui no trabalho dela, justamente por essa questão, porque eu consigo visualizar que a pessoa ela tem uma linha de pensamento quando ela está trabalhando, ela tem uma metodologia, ela consegue recriar isso daqui se eu precisar. Então, um dos motivos de eu colocar alguma coisa no meu processo é que eu possa mostrar para a pessoa que está me contratando que aquilo não é sorte, que aquilo não foi eu acabei fazendo sem querer aquela ilustração, que eu consigo replicar aquilo de uma maneira que ele me passou um briefing, em cima do briefing eu consigo passar por etapas para aprovação, né? Então, em cima dessas etapas de aprovação, a gente consegue ir evoluindo em cima daquele conceito, tá? E aqui embaixo tem aquele gifzinho que eu mostrei, então é um gifzinho mostrando o processo, que eu acho bem legal de você colocar, tá? Se você puder fazer um gif, manda ver, isso ajuda pra caramba. Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo bacaninha para mostrar também, ainda em 3D, tá, gente? Eu estou seguindo um pouco esses exemplos 3D, e eu vou entrar explicando um pouco sobre outros tipos de portfólio em outros setores mais específicos, tá legal? Então aqui, a gente tem uma representação do modelo, um render bem feito, né? Quando você está trabalhando com 3D, para quando você renderizar as imagens de um jeito que fique bacana, em vários ângulos diferentes, para que eu possa um close para poder entender como que está funcionando o material daquele modelo. E a retopologia, de novo, muito bom ver a retopologia quando você está trabalhando com 3D, tá, gente? Cuidado para evitar de deixar isso para trás. Então, voltando aqui para o Photoshopzinho, vamos lá, eu vou pegar aqui um pouquinho as perguntas, tá? Só para eu entender um pouquinho dessa questão, né, de qual área vocês estão tendo mais interesse de entender como fazer um portfólio. E se eu achar que faltou alguma que eu preciso explicar um pouquinho melhor também, eu já entro mais a fundo, tá? Então, como é um portfólio de game design, sendo que aprende... Que, opa! Sendo que aprende... Acho que dependemos um pouco de tudo, provavelmente, ou aprendemos um pouco de tudo. Então, existe uma questão que é muito legal de ressaltar, que é o que é um game designer. Primeira coisa, tá? Então, quando a gente fala de um game designer, a gente não está falando de um ilustrador. Então, o game designer não é alguém que ilustra, tá? Ele pode ser alguém que tem uma mão de alface, que não consegue segurar uma caneta para desenhar, tá? O game designer não necessariamente é um roteirista, ele não necessariamente é um programador. Então, o que é um game designer, né? Então, um game designer, ele é alguém que define mais uma questão estrutural de como as coisas vão reagir em relação ao jogador. Tá? Então, quando a gente está falando disso, qual que é
Então, quando você está pensando em portfólio para qualquer área, o que eu tenho que mostrar é que eu sou capaz de fazer as tarefas relacionadas àquela área. É um dos pontos que vocês têm que levar em mente quando estiver fazendo, independente da área que você está querendo seguir. Então, quando eu estou falando de game design, eu quero entender como que a pessoa lida com balanceamento, como que ela lida para poder criar situações interessantes dentro do jogo, como que ela faz para pegar um modelo base de um tipo de mecânica, de um tipo de jogo, e trabalhar em cima dele para fazer algo diferente. Né? Então, lógico, depende muito de cada jogo, o que um game designer vai estar fazendo, mas é muito legal de você colocar no seu portfólio coisas como, no caso de um protótipo de game design, seria um vídeo do jogo demonstrando o que ele faz, provavelmente algum registro, ou pode ser um vídeo explicando alguma mecânica, ou um vídeo explicando como foi feito o balanceamento de uma certa mecânica, como que foi feito para balancear o sistema de progressão dentro do jogo. Então, demonstrar que dentro daquele jogo você teve o trabalho de fazer essas características, tá? Então, não necessariamente se você, né, fez ilustração. Eu fiz toda a ilustração e fui o game designer do projeto. Vou misturar os dois. Não, você não vai. Você vai fazer dois produtos diferentes ali, tá? Aliás, deixa eu ver se eu acho um exemplo disso, que eu acho que tem um exemplo bacana aqui no portfólio da Thalita mesmo. Deixa eu abrir. A Sayuri. Então, vai ter conteúdo relativamente adulto aqui, porque esse jogo tinha nudez, mas, enfim, paciência. Então aqui a gente tem, né, no portfólio dela, a gente tem 2 vezes o mesmo jogo, Jaguarete, tá? Por que a gente tem 2 vezes esse jogo? Porque ela trabalhou como UI, né, então ela trabalhou como UI e UX dentro do jogo, e ela trabalhou como ilustradora dos personagens, então ela fez a ilustração dos personagens, character design. Então o que ela fez? São 2 produtos diferentes, são 2 cargos diferentes que ela trabalhou. Então a gente tem aqui a representação de cada um desses jogos separados de um em um. Tá? Então a gente tem aqui uma postagem que é de um jogo, e se eu voltar lá, a gente tem o resto do jogo. Então aqui a gente tem os outros personagens, então a ilustração de cada um deles, etc. Tá? Então é muito importante que você tenha essa divisão também. Então é importante você entender também daquela área que você está querendo seguir, o que exatamente é a responsabilidade dela. Uma dica aqui para quem, poxa, eu quero seguir game design, mas eu não sei direito quais são as responsabilidades de um game designer. Abre o LinkedIn e pesquisa vagas de game design fora do Brasil. Tá? Então, o que a indústria lá de fora está esperando de um game designer? Quais são os requisitos para a vaga? Tá? A gente pode convidar aberto, eu acho. Eu acredito que não tenha muito problema em relação a isso. Aí o pessoal pode responder melhor, tá? O pessoal respondendo que a gente perguntou se podia convidar. Mas enfim. Então, você vai abrir lá o LinkedIn e você vai pesquisar vagas de game design, tá? Então, o que você vai fazer? Né? Então, você abriu ali o seu LinkedInzinho bonito, você abriu lá a paginazinha, você viu ali, achou uma vaguinha de GD, e na vaga você vai ter várias descrições. Então, quais são os requisitos, né? Então, quais são as responsabilidades? Tá? E o que você vai fazer? Você vai ler tudo isso e você vai ver o que daquilo ali você já é capaz de fazer e o que você não é. E você vai começar a entender melhor o que aquela vaga precisa, o que aquela vaga requer. Entendendo o que aquela vaga precisa, o que aquela vaga quer, você consegue montar o seu portfólio pensando naquela vaga. Então, uma outra dica importante em relação ao portfólio, do que vocês não podem fazer, é montar um portfólio completo e achar que aquilo é o suficiente para quando você for tentar uma vaga. Tá? Portfólio, por mais doloroso que isso possa ser, tá? É único por vaga. Tá? Então, o portfólio é para a vaga. Você não vai fazer o portfólio uma vez e vai mandar para todas as vagas. Você vai ler o que a vaga quer, vai entender o que do seu portfólio é o seu melhor trabalho para representar o que aquela vaga quer, e você vai mandar isso para o recrutador. Vale mais a pena eu ver 3 bons trabalhos seus do que eu ver 50 trabalhos meia boca ou que não tem nada a ver com a vaga. Tá? É muito importante você montar o seu portfólio pensando na vaga que você está querendo chegar, na vaga que você está querendo ter. Tá? Isso é muito mais nítido para profissões como game design, arte, som,
tá? Do que para programação, por exemplo. Mas ainda em programação a gente tem alguns exemplos que a gente pode trazer disso. Como que é um portfólio de um produtor como eu? Então, no começo, eu meio que mostrei o meu portfólio para vocês, entre aspas, tá? Eu iria um pouco mais a fundo dentro disso, se fosse montar um portfólio. Mas o que que eu faço, né, se eu tiver que montar um portfólio meu? Eu vou colocar os jogos que eu trabalhei, então os jogos que eu produzi. E o que que eu vou fazer dentro desses jogos que eu produzi? Eu vou descrever quais foram as minhas responsabilidades, quais foram os problemas que a gente teve no projeto e como eu resolvi eles. Quais foram os benefícios que eu, como produtor, trouxe para aquele projeto, tá? Essa é uma das maneiras de representar o trabalho de um produtor. Em relação à programação, o que que eu faço? Né, não vou colocar no ArtStation, poxa, coloca no GitHub. É uma ótima maneira de você colocar o seu código, tá? O GitHub é um ótimo lugar. Você pode colocar no itch.io também seus jogos, se você quiser, mas sempre tentando linkar para os seus códigos, porque eu só ver o seu projeto não me ajuda a entender se você é um bom programador ou não, tá? Então, como um programador, você tem que sim, né, abrir seu código em algum lugar. Entenda que, eu não posso abrir meu código porque eu tenho um contrato de confidencialidade. Ótimo, beleza. O que você vai fazer? Você vai criar outros projetos em paralelo, projetos pequenos, ferramentas, mecânicas, estruturas, qualquer coisa que possa representar o quão bom você é em programação. Vagas de programação, geralmente a gente aplica testes para os programadores, então isso não é tão terrivelmente necessário assim, mas é uma boa maneira de você estar mostrando o que você é capaz de fazer também, tá? Portfólio para roteirista e também para level designer. Vamos lá. Deixa eu só ver que tinha alguma outra coisa antes. Se tiver projetos em duas áreas, exemplo, modelagem 3D e ilustração 2D, seria melhor ter dois portfólios, duas páginas diferentes. Foi o que eu respondi ali. Então, separa teu portfólio em duas coisas, vai ser muito melhor para você e para o recrutador, tá? Entenda que você não quer ser a pessoa genérica que é boa para tudo, você quer ser o cara que a pessoa olha para aquela vaga e fala: eu estou disposto a negociar com essa pessoa o valor para que ela trabalhe comigo. É isso que você quer, tá? Você não quer que a pessoa olhe e fala: poxa, legal, se eu precisar de alguém para várias coisas, eu posso chamar esse sujeito. Tá? São visões diferentes que você tem que ter quando está enviando. Portfólio agora, vamos lá. Portfólio para roteirista e também para level design. Level design, de novo, montar o mapa dos jogos, fazer o concept do que foi pensado, como que isso funcionava, estruturação, qual o caminho que o jogador faz ali dentro, por que ele faz aquele caminho, como que você pensou no balanceamento, como que o jogo interage, né, esses níveis interagem com as mecânicas dentro do jogo, isso para level design, totalmente fora de roteiro. Roteiro, você tem que conseguir mostrar maneiras diferentes de escrever. Então, mostrar que você é capaz de escrever com linguagens diferentes. Então, eu quero escrever com uma linguagem matura, eu quero escrever com uma linguagem infantil, eu quero escrever uma árvore de diálogos, então, que tem ramificações. Então, mostrar que você sabe trabalhar nisso, mostrar que você sabe trabalhar em uma história linear. Então, tudo isso é muito importante. Né? Em todos os casos, independente de qualquer seja, mas em roteiro principalmente, cuidados com erro de português, tá? Revisa, revisa, revisa antes de mandar, tá? Garante que não tem um erro de português no seu código, no seu portfólio, no seu currículo. Se você mandar com erro de português, principalmente para uma vaga de roteiro, você quase certo vai ser cortado fora, tá? Por que que você vai ser cortado fora? Porque é uma preocupação para o diretor que estiver cuidando de você no projeto, ele ter que ficar lendo todos os seus textos procurando por erros. Tá? Ele quer ler para ver se o conteúdo que você escreveu tá bom. Ele não quer ler para ver se você escreveu, sei lá, portfólio certo. Tá legal? Eu sou péssimo em português, tá? Mas sempre quando eu tenho que mandar alguma coisa, eu reviso 1 milhão de vezes, tá? Se eu mandar portfólio em duas línguas, já. Vamos lá, calma aí, gente. Agora a gente tá entrando em muita pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo todas, mas vou tentar matar as que estão aqui só, tá? Se você optar por ser um artista 2D mais generalista, você pode ilustrar o que você quiser. A nossa artista aqui, a Sayuri, ela ilustra interface, ela ilustra personagem, ela ilustra cenário, ela ilustra concept inteiro, ela ilustra item, ela ilustra ícone. Mas quando ela quando ela vai pegar um freela em alguma coisa, o que que ela faz? Ela manda o trabalho dela que faz sentido para aquele freela. Ela não vai mandar o portfólio dela inteiro, falar, olha aí no meu portfólio, encontra o que você quer e se vira. Ela monta uma apresentação, ela monta um material para mandar, e esse material tem só aquilo que é focado na vaga que ela está tentando.
Tá legal? Isso é o que vocês têm que estar focando também. Né? Se você tem um foco mais específico, ótimo. A linguagem na sua rede social, onde você estiver colocando seu portfólio, vai ser mais clara. Mas se você tiver uma pegada mais generalista, é importante que quando você estiver tentando uma vaga, que você submeta só aquilo que é relevante para aquela vaga. De preferência, os melhores trabalhos, tá? Portfólio em 2 línguas. Não manda portfólio em 2 línguas, manda na língua da empresa que você está recebendo. Ou se a empresa for brasileira e estiver pedindo em inglês, manda em inglês. Mas, de uma maneira geral, manda no idioma da empresa. Eu não vou mandar um portfólio para Blizzard, por exemplo, em português e em inglês. Para eles não faz o menor sentido. Mando só em inglês, tá? De resto, a gente eu vou deixar para responder um pouquinho melhor depois. Portfólio de produtor eu dei uma leve respondida, mas não mostrei. Mas depois eu tento explicar isso melhor se sobrar tempo, tá? Então, só recapitulando isso aqui. Então, o portfólio é para uma vaga específica. Dentro do seu portfólio, descreva o que você fez, porque você, né, é importante eu saber o que você é capaz de fazer e não o que sua equipe é capaz de fazer. Eu estou contratando você e não sua equipe, tá? Então, é muito importante que esteja claro dentro da vaga. Tem que estar alinhado com a vaga e tem que estar explicando que você é a pessoa para aquela vaga em específico, tá? Vamos lá. Então, esse foi o segundo passo, que é criar um portfólio que venda seu trabalho. Terceiro, é criar um currículo que não trabalhe contra você, tá? Então, a gente fala de portfólio, a gente está falando ali poxa, eu tenho que escrever um portfólio, tenho que fazer um portfólio específico para a vaga, mostrar o que eu sou capaz de fazer, de uma maneira, né, visual, de uma maneira mais mão na massa, então a pessoa consegue ver o resultado do meu trabalho. Agora, quando a gente fala de currículo, ele é uma coisa escrita, ele é uma sequência de texto, tá? Então, quando a gente fala de currículo, tem vários erros que eu costumo ver. A gente recebeu muito currículo e muito currículo ruim. Mas currículo terrível de ruim, tá? Que pra gente era impossível de ler. Então, para dar algumas ideias do que não fazer em um currículo, tá? Primeira coisa que a gente acaba vendo são pessoas que vão lá, escrevem, vão fazer o currículo delas, tá? E dentro do currículo, eles colocam lá, sei lá, umas bolinhas preenchidas, bem bonitinhas, design super legal que ele achou no Google. E ele vai lá e coloca várias coisas, bolinhas preenchidas, tá? Isso aqui não diz nada para mim, tá? Essas bolinhas que você coloca ali, que você pode até colocar o íconezinho do Photoshop ali do lado. Você pode colocar, sei lá, o símbolozinho da Unity, que eu não lembro como é que faz. Enfim, não representa nada para mim. Por que isso não representa nada para mim? Porque eu como, né, exemplo de mim, eu recebi muito por currículo de pessoas que colocaram lá que eles eram 5 bolinhas de 5 em Unity. Quando eu olhava o portfólio da pessoa, eu via uma porrada de coisa que eu conseguiria fazer melhor. Então, como que a pessoa consegue garantir que ela é 5 de 5 se tem gente que é melhor que ela? Tá? Não que seja ruim, era uma vaga júnior, tá? Mas a questão é, eu como júnior, estou me colocando como o bambambam aqui da Unity, eu tenho que entender o que significa. Então, é muito arbitrário. Você tem que evitar informações arbitrárias no seu currículo. Tá? Você não pode depender da interpretação de alguém no seu currículo. Tá? Então, assim, um pouquinho do meu backstory aqui com o Unity, tá? Para quem não sabe, para simplificar esse conceito. Então, eu fui um dos primeiros certificados em Unity aqui no Brasil, na verdade, um dos primeiros no mundo. Então, eu era, porque eu não atualizei minha certificação, enfim, Certified Developer. Então, enfim, eu trabalhei muito com Unity. Eu trabalhei como programador por muito tempo. Então, quando eu vejo uma vaga de programador, eu entendo muito bem do que está acontecendo ali. Então, por isso é fácil para mim apontar essas questões. Mas da mesma maneira que eu vejo isso como programador, um artista vai ver isso como um artista, um roteirista vai ver isso em relação ao roteiro. Então, você colocar esse tipo de informação aqui no seu currículo não ajuda em nada, absolutamente nada mesmo, tá? Então, você tem que tirar a subjetividade do seu currículo e colocar isso de uma maneira que seja direta, fácil de entender, tá? E como que eu coloco isso de uma maneira direta que seja fácil de entender? Eu explico o que eu fiz. Então, eu vou colocar um projeto que eu trabalhei, eu vou explicar o que eu fiz naquele projeto. Qual foi a abordagem que eu tive, qual foi o resultado que isso gerou. Quando eu faço isso, eu estou explicando a minha capacidade. Né? Eu estou explicando o que eu sou capaz. E não existe subjetividade nisso. Eu falo, eu fiz uma arquitetura baseada em Scriptable Objects para trabalhar em relação de eventos dentro do jogo.
né? Facilitando para o game designer para que ele pudesse prototipar novas fases e testar novas mecânicas. Né? Quando eu leio isso no currículo, tá claro para mim o que essa pessoa fez, tá claro para mim o que ela é capaz de fazer, não fica subjetivo de entender o quanto ela considera de quanto. Tá? Pior do que você colocar bolinhas assim é você colocar números, tá, gente? Então a pessoa vai lá e me coloca a Unityzinha, ela coloca 7. Opa, isso aqui virou um Z, na verdade. 7, tá? Então Unity, ela escreve 7. Aí ela vai lá em... E beleza, eu tô lendo, 7, aí tem outro que tá 3, tem outro que tá 8. Aí eu vou ver, tem um outro que é 13. E fico, pô, é quanto de quanto? Qual é o número máximo disso daqui que você tá querendo me falar? Não tenho como saber. Né? Então, se esse aqui é 13, então o outro que era 3 ficou muito pior agora para mim. Né? Ou, pô, é até 13, é até 20, é até 15, é até 100. Pô, se é até 100, você é ruim em tudo mesmo, entendeu? Então, é muito difícil de colocar números assim que seja uma característica. Quando eu posso usar números, tá? Quando existe uma prova, que é uma prova que é universalmente conhecida, né? E que ela me dá um score. Por exemplo, IELTS, né? Que é prova de proficiência em inglês, né? Fluência em inglês. Pô, se você não coloca lá IELTS nota tal, eu sei o quão proficiente você é, porque é uma nota que ela é comum, né? Ela não é uma nota que sabe Deus o que você está querendo dizer com isso, tá? Existe uma instituição que está regulando essa nota. Então, importante você ter isso em mente também. Outros erros que eu vejo em currículo, gente, que é muito comum de vocês fazerem, né? Vocês, de uma maneira geral, todo mundo acaba fazendo isso. Eu fazia erros assim, tá? Mas é você querer listar tudo que você fez na vida, tá? Então a pessoa vai lá, ela me coloca o que ela fez, que ela trabalhou com tapeçaria. Não sei como é que seria tapeçaria, acabei de me ferrar aqui, mas enfim, ela trabalha com tapeçaria lá em 2010, aí que hoje ela estudou jogos, né, entre 2012 e 2014, sabe? Beleza, aí eu falo, pô, o que isso me ajuda a saber que o sujeito fez tapeçaria? Não ajuda em nada, tá? Então você tem que evitar de colocar informação que é desnecessária dentro do seu currículo. A gente, às vezes, quando a gente está começando a carreira, a gente está começando a trabalhar, a gente fica muito tentado a encher linguiça, tá? O que eu quero dizer com encher linguiça? É colocar informação extra para não parecer que eu não fiz nada na vida, tá? Mas tem que entender que a pessoa que está querendo te contratar, ela não está querendo te contratar por outras experiências só que você teve. Ela quer te contratar para aquela vaga em específico. Mas eu não tenho experiência nenhuma, tá? Eu não tenho a menor ideia, mas eu quero... Pô, beleza, então você pode colocar que você trabalhou dentro de uma empresa focada em outra coisa, tá? Mas só no caso de você não ter tido qualquer outra experiência com jogos, você não fez um jogo por conta, você não tentou publicar ele, porque o teu foco nesse momento é você conseguir publicar o teu jogo, é você conseguir trabalhar para alguém, para que você possa substituir nessa tapeçaria do teu currículo por algo que seja relevante para sua carreira, tá bom? Um outro erro comum é a pessoa vir lá e colocar uma foto dela, tá? Não coloca foto em currículo, gente, tá? Currículo não é lugar para você colocar foto, currículo é um lugar para ver suas informações, eu quero entender o que você é capaz, eu não quero ver se você tem um rostinho bonito, se você cortou o cabelo. Isso para mim é totalmente irrelevante, tá? Isso gera ruído dentro do seu currículo e é totalmente desnecessário também. Então, dito isso, né, alguns conceitos ali do currículo que, só para sumarizar um pouco essas questões, seu currículo ele não pode ser, triste dizer isso, mas ele não entendo do lado errado, mas ele não pode ser bonito. O que quer dizer com currículo bonito? Tá? É um currículo ilustrado, é um currículo cheio de firula de design, tá? Porque o seu objetivo do seu currículo não é agradar os olhos de alguém. Pense em alguém que está olhando 430 currículos, um atrás do outro, e ele bate um olho no currículo e não sabe onde achar informação, tá? Se eu não souber onde achar informação, né, a gente é bem legal aqui na Cranks, a gente se esforçava e lia cada um dos currículos mesmo, que deu um trabalhão do cão, mas muitas empresas não vão olhar. Se o recrutador, né, o pessoal de RH, que não entende de jogo necessariamente, olhar no teu currículo
e não conseguir identificar as informações lá dentro, tá fora. Ele não vai ver nem teu portfólio, tá? Então, é muito importante você tomar cuidado no currículo, deixar ele claro. É mais importante seu currículo estar claro do que você... do que ele estar bonito, tá? É muito importante ele estar claro. Muito importante. Então, assim, deixa eu ver aqui, exatamente ter ícones é coisa que facilita a visualização, não ajudaria, ao invés de atrapalhar? Geralmente não. Geralmente não. Pense que a pessoa que está lendo seu currículo, ela não trabalha com o software que você trabalha, tá? Ela não vai a pessoa que está lendo o currículo em empresas maiores é alguém de RH, tá? Essa pessoa de RH não é uma pessoa que mexe com Photoshop, não é alguém que mexe com Unity, não é alguém que mexe com Blender. Então, se você vai lá e você coloca, softwares que eu conheço, que eu sei trabalhar, e você coloca o ícone de todos eles, não significa porcaria nenhuma. Porque a pessoa de RH, o que ela recebeu? Ela falou, a gente está procurando alguém que saiba trabalhar com Unity, escrito por extenso. O cara não mandou para ele o ícone da Unity para ele saber o que isso significa, tá? Então, tendo isso em mente, o ícone ele só é uma informação ali que está sobrando, tá? E estando sobrando, né, para você tentar deixar isso bonito, você vai ter que ficar ajeitando onde que ele aparece, faz um menuzinho lateral, 2 colunas, e isso atrapalha a leitura, tá? Então, não põe. De uma maneira geral, é minha recomendação, tá? Não coloca os ícones no seu currículo, não. Eita, nós acabei com tudo o meu chat, não tem mais nada para tomar, mas vamos que vamos. Então, seu currículo ele não pode ser, não pode, na verdade, não pode seu currículo bonitão, ilustrado, design. Isso não significa que seu currículo tem que ser feio, tá? Layout ele bonito. Coloca os textos de uma maneira que faça sentido, que facilite a leitura. Se coloque no lugar de quem vai estar lendo o seu currículo numa fila de 1000 currículos, tá? Pensa, se esse fosse o 38º currículo que eu leio no dia, o que eu gostaria de ver? Né? O que facilitaria para eu ver? Tá? É muito importante ter isso em mente. Então, assim, o teu currículo tem que estar bem formatado, claro, coeso, com o texto bem escrito, para que a pessoa que está lendo passe isso para frente para quem vai realmente ver o teu portfólio, tá? Para quem vai te chamar para uma entrevista. Então, o objetivo dele não é mostrar visualmente. O que mostra visualmente, no caso do artista, né, principalmente, porque é ele que vai ter um trabalho visual, é o portfólio, não é o currículo. Tá? Então, o portfólio é para mostrar o seu trabalho como artista, o currículo é para descrever o seu trabalho para um recrutador, para alguém de RH, não é para alguém que cuida do seu trabalho em si, não vai ser um outro artista que vai estar vendo seu currículo necessariamente, tá? Então, dito isso, algumas outras coisas que você não pode fazer é listar a sua vida toda. Né? Então você tem que focar em listar aquilo que é relevante para a vaga. Então, eu vou fazer um currículo para essa vaga específica. Eu vou sentar e eu vou separar os meus trabalhos, eu vou descrever o meu currículo de uma maneira que faça sentido para essa vaga. Tá? Você não vai colocar uma coisa que antigamente falava muito para colocar em currículo, você não coloca seu objetivo. Meu Deus, aí um monte de gente vai estar arrancando os cabelos, falando, meu Deus do céu, eu estava escrevendo objetivo. Todo modelo que eu vi, falava para escrever objetivo. Não coloque objetivo. É claro qual é o seu objetivo. Né? Se o seu portfólio, se o seu currículo estiver bem escrito, seu objetivo é inútil. Tá? Porque quando você escrever bem o seu currículo, dentro dele você vai estar usando termos que estão descritos na descrição da vaga. Então, você vai pegar a maneira que o recrutador que escreveu aquela vaga pôs na plataforma, você vai ler essa vaga e vai ver que termos eles estão usando para descrever o que você faz. Você vai usar esses termos para colocar no seu currículo como aquilo que você trabalha, o que você é capaz de fazer e etc. Tá? Você não vai mentir no seu currículo, isso é meio óbvio de falar, mas não minta em nada. Se você estiver mentindo, mentira tem perna curta, você vai tomar na cara muito cedo se você fizer isso. Então, uma estratégia baseada na verdade e na honestidade sempre é válida, tá? Então, seja honesto. Isso é regra para qualquer coisa da vida. Mas então você vai ter que. Você não vai precisar do objetivo, porque no seu currículo vai estar descrevendo você como alguém que
é uma escolha óbvia para aquela vaga, tá? Então, poxa, olha só, eu fiz com isso, dessa maneira, fiz X, fiz Y, e o recrutador que está dentro daquilo, você submeteu para aquela vaga. É óbvio que seu objetivo é pegar aquela vaga. Não é nenhuma coisa ridícula isso, né? Do tipo, poxa, tem a vaga de artista 2D, de personagem na Queenix Games. Você submeteu o seu currículo para a vaga de artista 2D em Queenix Games e você escreve: meu objetivo é trabalhar com a Queenix Games como artista 2D. Ok, eu já sabia disso quando você submeteu para mim. Não faz o menor sentido de colocar no seu currículo, você está matando um espaço que você poderia estar falando alguma coisa relevante, tá? Então, esses são alguns dos pontos que não pode. Eu vou dar um exemplo de currículos aqui do meu currículo antigão, feio, ruim, terrível. Meu Deus, tá indo para cima eternamente. Então, vamos lá. Então, aqui é um exemplo, um currículo meu de, acho que 2011, 2012, ou... Não, não sei de quando que é esse currículo, não me interessa também, mas ele é velho. Então, assim, esse daqui é um currículo que já não tem alguns dos problemas que eu comentei com vocês em relação de números arbitrários, ícones, ilustrações, coisas assim. Não tem várias colunas onde eu tenho que caçar informação, então nesse quesito, em questão de formatação, ele já estaria um pouco melhor, mas ele tem muitos problemas, tá? Primeiro problema é a ordem das informações que eu estou pondo, tá? Então, quando eu estou fazendo um currículo, minha formação acadêmica, meus idiomas, né, questões de habilidades em informática não deviam estar aqui em cima. Porque um recrutador que está abrindo, ele quer primeiro entender se eu sou uma pessoa que faz sentido para aquela vaga. Se eu fizer sentido para aquela vaga, aí eu vou querer descobrir mais sobre a pessoa. Aí ele vai querer descobrir mais sobre mim. Ele vai querer falar, legal, essa pessoa aqui, olha que legal o que ele consegue fazer, a experiência que ele tem, qual que é a formação desse sujeito? Legal, gostei de tudo que ele falou aqui. Será que ele trabalha com softwares que o pessoal daqui trabalhou? Nossa, que legal, ele trabalha. Não, ele não trabalha. Vou perguntar para o pessoal se isso é um problema, tá? Então, a primeira informação que você tem que pôr aqui não é isso daqui. Se você por colocar essa informação aqui, você já está dificultando a vida do leitor, dificultando a vida do leitor, que é o recrutador no caso, você já está dando tiro no próprio pé e se eliminando mais cedo do que deveria, tá? Então, esse aqui, Então, esse aqui é um dos probleminhas, tá? Desse currículo, na ordem das informações que estou colocando. Aí depois eu coloco ali meus trabalhos na área de jogos. Vou até tirar um pouco do zoom aqui. Olha esse bloco massivo de texto. Pense em alguém que já está lendo 300 mil páginas de currículo, tá? Ele se depara com isso aqui. O inferno que é. Poxa, é terrível. Uma indentação horrível. Eu não consigo diferenciar o que é um projeto e o que não é. Então isso aqui é péssimo de muitas maneiras, tá? Então, além disso, aqui tem muitos projetos que são projetos não concluídos. São projetos de game jams que foram feitos em, sei lá, 24 horas e nunca mais foram botados à mão. Então é muito projeto ruim. É um jogo ruim mesmo. É tipo um jogo que você olha e fala, meu Deus do céu, eu vou anotar o nome dessa pessoa para que eu não coloque ela no meu time em qualquer outra vaga. Porque, meu Deus do céu, que trabalho desgraçado de feio. Tá? Então, separar os trabalhos que você quer falar é muito importante aqui, tá? Então, separe seus melhores trabalhos, não só seus melhores trabalhos, mas os melhores trabalhos para aquela vaga. Não adianta você separar o melhor trabalho que você fez como tapeceiro para mandar para uma vaga de jogo. Nossa, eu fiz o tapete mais bonito aqui para o Barack Obama. Pô, grande, que legal, curiosidade da sua vida, mas não me ajuda em nada para a vaga que a gente está querendo fazer. Pode parecer meu babaca isso aqui que eu tô falando, tá, gente? Mas eu tô falando aos olhos de um recrutador que tá lá analisando isso daqui, que é aquilo que vai estar passando na mente dele, tá? Então, muito cuidado com aquilo que você coloca, tá bom? E além disso, um outro problema que eu tenho aqui é que tô falando sobre a minha vida. Então aqui eu tenho informações artísticas, tá? Então, para quem não... backstory aí, vamos lá, falando sobre a minha história de vida. Então, antes de trabalhar com jogos, eu era ator, então eu trabalhava com atuação, trabalhei com teatro, com TV, propaganda, fiz projeto de recreação, enfim, trabalhei como dançarino, fiz uma porrada de coisa antes de trabalhar com jogo.
Gostava de desenhar, desenhava mangá pra caramba, tentava dar aula de mangá, enfim, foi contando um pouco da minha história de vida pra fazer um pouco de sentido o que você não pode colocar no seu currículo, tá? E aí, meu pai, que era nerdão, falou: Poxa, Antônio, vai ter uma vaga aqui no curso de jogos. Por que você não faz jogo? Você gosta de desenhar? Eu falei: Pô, legal, vou fazer curso de jogo. Entrei em curso de jogo, aprendi programação, gostei de programação. Aí comecei a programar em Unity, foquei minha carreira por um tempo nisso, até eu descobri produção, e aí onde eu entrei em produção, que é o que eu trabalho hoje. Mas por que eu contei toda essa monte de ladainha pra vocês, esse monte de história da minha vida? Então, assim, porque isso não faz sentido para muitas das vagas. Se for uma vaga, né, que fale para, por exemplo, eu preciso de um produtor para cuidar da atuação de motion capture do jogo. Então você vai ser o produtor da animação de motion capture, tá? Nesse caso, pode fazer sentido, dependendo de como eu pôr. Falar, olha, eu tenho experiência com atuação, tenho experiência de trabalhar com atores, eu sei como me expressar dentro né, na frente de uma câmera, eu sei como posicionar a câmera, eu sei lidar com equipamentos de filmagem. Então isso faz sentido para uma vaga que esteja requerendo isso. Se é uma vaga para um produtor de jogo jogo mobile para celular, como é que diabo que eu vou estar colocando isso? É burrice. Não faz sentido. Não conversa com a vaga, tá? Então é importante você ter essa questão, tá? E agora eu vou trazer um exemplo de um currículo meu também, mais recente, para dar uma ideia para vocês da diferença, tá? Então esse daqui de baixo é um currículo meu mais atual, tá? Então, primeira coisa que você vê no meu currículo, tá? Então você vê aqui meus dados, o que eu tenho aqui? No lugar do objetivo, que é a recomendação para vocês colocarem? É uma descrição sobre vocês, tá? O que eu quero dizer com uma descrição sobre vocês? Não é, eu sou uma pessoa muito legal, gente boa, trabalho muito bem e é isso aí. É uma descrição de você como profissional, tá? Então, aqui eu estou falando, né, que eu sou um produtor de jogos com 9 anos de experiência, né? Já trabalhei com diversas funções e projetos, já trabalhei em mais de 10 projetos, né? Tenho, enfim, que eu comecei a fazer? Então, há 2 anos eu comecei a ensinar a produção de jogos no Brasil, com uma tentativa de fomentar a indústria. E tudo isso aqui, tá? Então, para dar um contexto para vocês, isso aqui era para uma vaga da Blizzard que eu submeti, só para dar um pouco de contexto do porquê que certos elementos estão aqui da maneira que estão colocados, tá? Então, uma vaga de produção. Então, aqui tem de uma maneira clara, direta já, quais são algumas das minhas skills, tá? Então, quais são algumas das minhas habilidades. Então, gerência de projeto, produção de jogos, desenvolvimento de jogos, VR, AR, marketing, vendas, né? E tudo isso aqui, para quem não entende muito de produção, pode estar parecendo, pô, você falou que não é para colocar coisa que não tem nada a ver com o trabalho, mas tudo isso aqui é ligado à produção, tá? Como produtor, eu tenho que lidar com o pessoal de marketing, eu tenho que lidar com o pessoal de vendas, eu tenho que lidar com o pessoal que está recrutando a equipe, eu tenho que lidar com a equipe, eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer milhares de coisas, tá? Então, dito isso, faz sentido para o meu contexto, tá? Então, concepção de projeto, resolução de problemas, é, falar em público, montar apresentações, enfim, tem várias coisas aqui que estão estipuladas dentro nesse primeiro ponto. Por que isso aqui é importante, tá? Quando o pessoal de RH, alguém que está, um recrutador, o que ele põe geralmente lá no negócio? Ele coloca quais são as skills que ele quer. Dessas skills, eu posso olhar para elas e falar, essa skill aqui é exatamente o que eu sei fazer, só que eles estão falando com um nome diferente. Copia, põe nas suas skills, tá? Se você tem aquela skill, obviamente, tá? Porque aí você vai estar falando para o recrutador que você fala a linguagem dele, que você entende o que ele está querendo e que você é alguém que é capaz de fazer aquilo lá também, tá? Repare que eu não tenho mais minha experiência com jogos, porque não faz sentido eu ter minha experiência com jogos, porque é minha experiência de um modo geral, tá? Porque é uma vaga de jogos, tá? Então por que eu vou separar em experiência de jogos? Minha experiência profissional. Então aqui tem a descrição, né, da minha empresa, então o que eu faço dentro da minha empresa, né, que é ligado à produção, né, então o que foi o meu cargo ali dentro, de quando que ele foi, para que empresa foi, então seguir uma padronização dentro do seu currículo, deixar as informações com respiro, fáceis, né, de serem encontradas, fácil de ler, é muito importante. Dentro da descrição de cada trabalho, é legal você colocar bullet points, tá? Lembrando que isso aqui é um modelo meu, não é exatamente o modelo perfeito, existem outras maneiras de fazer
existem maneiras que vão funcionar, né, para vocês também, ou maneiras que vocês podem ajustar algumas coisas aqui para poder ficar melhor, mas são algumas coisas que a gente vê que funciona e quando a gente recebe dessa maneira, funciona muito bem, tá? Então, por exemplo, ano passado, de setembro a dezembro, eu trabalhei, né, não pela Cranix, por uma outra empresa de São Paulo, como produtor da corrida Cartoon, para Cartoon Network, tá? Então, o que que eu falo? Eu coloco aqui o que que eu fiz. Eu falo, para que que eu fui contratado? Eu fui contratado, né, para X. O que que eu fiz dentro desse projeto? Qual foi o meu diferencial ali dentro? Né? Então, aqui é muito importante você estar descrevendo essas questões. É o melhor lugar para você colocar isso. Então, aqueles bullet pointzinhos lá de, eu tenho 3 de 5 em gerenciar a equipe, 4 de 5 em fazer, em lidar com orçamento. Não faz o menor sentido. Aqui faz total sentido, tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, do Museu de Arqueologia e Etimologia do Paraná. Então, uma das coisas que eu fiz, né? Então, em vez de eu colocar lá que você lidar com questão financeira e lidar com montar equipe e verba, eu coloco, selecionei o time técnico e artístico capaz de criar um bom produto, enquanto isso mantendo o custo geral abaixo de $3.030 por mês, né, para esse projeto em especial. Então eu falo que eu sou capaz de poder entender o que é que o jogo precisa, né? Então, cuidando para que ele se mantenha um bom produto, cuidando para que o valor do projeto se mantenha até um determinado valor, até um determinado custo. Então, eu estou mostrando as minhas habilidades enquanto eu estou descrevendo o que eu fiz em cada projeto. Estou falando que eu sou capaz de fazer certas coisas, tá? E, de novo, esse aqui foi um currículo que foi escrito especificamente para uma vaga, tá? Não significa que eu vou escrever meu currículo inteiro do zero toda vez, tá, gente? Significa que eu vou pegar ele, vou revisar, ver quais palavras eu posso mudar, que projeto eu ponho, que projeto eu tiro. É mais ou menos esse trabalho que vocês têm que fazer. E lá no final, aqui como eu puxei o PDF para o Photoshop, ele cortou o respiro que eu tinha nas laterais, tá, gente? Então, não façam uma coisa assim que o texto termina no rodapé apertadinho. Então, eu coloco aqui, por exemplo, qual que foi algumas informações que eu tenho. Então, só Unity Certified Developer de 2016. Sou formado pelo Instituto Federal do Paraná como técnico em desenvolvimento de jogos digitais. Algumas das minhas skills técnicas que fazem sentido para essa vaga, tá? Não que fazem sentido geral, então não tem por que eu colocar aqui, por exemplo, que eu sei trabalhar com MailChimp ou que eu sei trabalhar com alguma coisa que não faz sentido para essa vaga em específico, tá? Responder algumas perguntinhas aqui só para tentar deixar um pouquinho mais dinâmico, tá? Esse tem apenas um jogo feito e nele não atuei na área pretendida, mas sim desejada. Não entendi muito bem a pergunta. Esse tem apenas um jogo feito e nele não atuei na área pretendida, mas estou querendo entrar. Entendi. Tá, então se você quer entrar numa vaga e você não trabalhou naquela vaga em específico, mas você trabalhou com um jogo, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, né? Você tem que tentar criar alguma coisa na vaga que você quer, né? No teu objetivo. Qual é o teu plano de carreira? Então, meu plano de carreira é ser programador, mas eu fiz a arte nesse jogo, tá? O que você vai ter que fazer? Tenta programar um projeto simples, tá? Não precisa ser um projeto muito grande, faz coisas pequenas, tá? Bem pequenininhas para você poder colocar ali dentro do seu portfólio, colocar dentro do seu currículo como algo que você fez, tá legal? Algo bem polido para programação é muito importante, algo bem polido, com uma estrutura de código clara, seguindo algum padrão de nomenclatura, de preferência. Então, poxa, abre lá, pesquisa Microsoft padrão de nomenclatura C Sharp, tá? Pega isso e usa como base, segue essa linha. Então é muito importante tomar esses cuidados, tá? Mas enfim, não significa que você não possa colocar esse projeto. Falar, trabalhei nesse projeto, não é na vaga estipulada, mas eles têm que trazer informação que faça sentido para que você entre naquela vaga, tá? Não espere ter uma vaga de emprego, estar trabalhando para uma empresa para montar portfólio, para montar informação para botar no seu currículo, tá? Faz projeto. Uma das vantagens de fazer jogo é justamente isso. Se você sentar sozinho, você vai sofrer um pouco, vai demorar um pouquinho para fazer, mas você consegue prototipar e fazer alguns projetos pequenos para poder estar colocando no seu currículo. Tira 2 meses e fala, olha,
eu vou trabalhar durante esses 2 meses em um projeto, né, baseado em uma vaga X, como se eu estivesse recebendo para fazer ele, tá? E tenta sair com algum produto no final. E use esse produto para colocar no seu portfólio, no seu currículo, no caso. Então, vamos lá. Se eu atuasse com o nome artístico, então no currículo eu colocaria esse nome sem o nome real ou o contrário. A pessoa não vai contratar você pelo nome artístico, ela vai te contratar pelo seu nome real, tá? Então, se a pessoa for aqui no Brasil, se ela for te contratar CLT, no teu contrato vai estar o teu nome. Se ela for te contratar como CNPJ, aí no caso pode ser o nome da sua empresa, que aí pode ser o seu nome fictício, tá? O seu nome fantasia, o seu nome artístico, tá? Então, por exemplo, Cranix Games. Quando uma empresa contrata, ela não contrata o Antônio, ela contrata a Cranix, tá? E aí no contrato é escrito Cranix Games, não está escrito meu nome. Mas é porque ele está contratando o CNPJ. Então existe um registro que diz Cranix Games significa esse número que está ligado a essas pessoas. Tá? Então o nome artístico ele só é válido nesse caso se você colocar ele de uma maneira mais direta. Você pode no seu portfólio colocar ali seu nome artístico, né, fazendo a sua página com seu nome artístico, etc. Mas na hora que você for mandar o seu portfólio para alguém específico, para uma vaga, coloca o teu nome. Tá? Coloca o teu nome real. Fala, fulano de tal, tipo, coloca nome, nome artístico, descreve essa diferença, tá? Para que a pessoa fique claro que você tem esses 2 nomes, tá? Vamos lá, então, Game Jams são uma boa forma de começar a criar experiências para o currículo, caso eu ainda não tenha. Sim, Game Jams são um excelente lugar para você poder começar a criar experiência, só que, de novo, uma dica de ouro aí para Game Jam, gente. Monta uma equipe que faça sentido e que todo mundo esteja alinhado em seguir com um plano de carreira. Então, eu quero seguir como programador, fulano quer seguir como artista, Beltrano quer seguir como músico e alguém quer seguir como game design. A gente se reúne e a gente fala o que é a menor coisa que a gente pode fazer dentro dessa Game Jam que gere um produto interessante, polido, de preferência, tá? Que a gente todo mundo possa colocar no portfólio. Então, que o game designer possa trabalhar como game designer dentro daquilo e ter informações para trazer para o currículo, para o portfólio dele, que o programador possa fazer o mesmo. Então, participar de uma Game Jam, tendo em mente qual é o seu plano de carreira, qual é a carreira que você está querendo seguir, ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo, porque você não vai estar entrando lá para fazer qualquer coisa. Você está entrando lá com foco, com objetivo, tá? Lógico, participar de Game Jam para se divertir é uma outra pegada, eu só quero participar da Game Jam. Isso não significa que você não pode se divertir fazendo Game Jam, pensando na sua carreira também, tá, gente? Mas se você está indo só para se divertir, para, sabe, descontrair, ficar fazendo o que der na telha e explorando ideias sem muito objetivo final, sem objetivo de concluir o jogo, é outro estilo, tá? Agora, não, eu quero ir lá porque eu quero ter coisas para botar no meu portfólio. Você vai na Game Jam, você vai fazer o melhor que você pode dentro daquele período. Depois disso, não ficou polido bastante, você vai tirar as próximas semanas para polir aquele projeto, deixar ele um MVP bonitinho, legal, que você possa colocar no seu portfólio. Deixar ele bonitinho, legal, para que você possa colocar no seu currículo. Né? Vai pensar na estrutura de uma maneira clara que você possa descrever o que você fez, tá? Então é muito importante ter isso em mente, tá bom? Voltando para a apresentação, então, o terceiro passo, então, era criar um currículo que não trabalhe contra você. E o quarto passo, tá? Lembrando que dentro de currículo, dentro de portfólio, tem muita coisa mesmo que eu poderia estar falando, tá? E a gente tem um tempo limitado e eu quero abrir ainda no final para a gente poder fazer uma análise de portfólio da galera aí que tiver interesse, tá? Então, por conta disso, eu não vou vou tentar dar uma acelerada, eu vou entrar em todos os pontos ali que a gente poderia entrar, porque como eu falei, a gente já fez mais de 12 horas de conteúdo e ainda tinha pano para manga para falar de muito mais coisas que a gente podia tomar cuidado dentro disso, tá? Então, quarto passo, fazer networking e mostrar seu trabalho para o mundo. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu vou até tirar um pouquinho da apresentação, ficar só na minha cara para falar dessa parte. Então vamos lá, o que eu quero dizer com você fazer networking e mostrar seu trabalho para o mundo, tá? A gente aqui na Cranix, até o momento, a gente não é muito bom em mostrar nosso trabalho para o mundo. Né? Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês ouviram falar em Cranix Games nos últimos 7 anos,
Talvez o Rafa Farinha ele fale que ouviu falar só porque ele tá na nossa comunidade, mas tirando isso, acho pouco provável que muitos de vocês tenham ouvido falar da gente, tá? Então é um ponto que a gente ainda tá falho, né? Mas a gente tá no processo de melhoria. Então, mas em questão de networking, a gente é muito bom. O que eu quero dizer com networking? A gente participa de eventos, a gente se comunica com outras empresas, a gente troca cartões com outras empresas para que a gente possa trocar informação, a gente faz troca de figurinha, a gente coloca a cara a tapa falando, olha, a gente é uma empresa, a gente faz jogo e a gente tá aqui para fazer esse tipo de coisa. Esses são os trabalhos que a gente já fez, olha como que a gente já fez isso. E a gente troca essa figurinha com outras pessoas. E o que que acontece? Isso se paga, tá? Então, até o momento, a gente está falando muito de você descobrir uma vaga e você ir atrás dela, né? Agora eu estou falando do processo inverso, de alguém te descobrir para uma vaga. Então, para alguém te descobrir para uma vaga, duas coisas têm que acontecer, né? Uma de duas coisas. Primeiro, ela tem que encontrar seu trabalho em algum lugar. A segunda é alguém tem que falar de você, tá? Para alguém encontrar seu trabalho em algum lugar, você tem que ter postado ele em algum lugar. Tem que ter um site, tem que ter um portfólio online, bem estruturado, bem organizado, tá? Para que as pessoas possam, quando procurar alguém que tenha um certo perfil, encontrar você. LinkedIn é um bom lugar para fazer isso também. Tá? Então é colocar seu trabalho no mundo, mostrar para o mundo que você é alguém que faz aquilo. Só assim as pessoas que estão procurando por isso vão poder esbarrar em você, porque é sorte, tá? Alguém esbarrar em você, muita parte é sorte, mas se você não tiver colocado, sua chance é zero. Se você colocou, você tem 50% de chance de alguém estar procurando você e te encontrar, tá? Então, é muito importante que você esteja com as suas coisas lá, que você tenha dado a cara a tapa, que as pessoas possam te encontrar, que você possa ser visto em algum lugar naquilo que você faz. E em relação ao networking, é você participar de eventos, é trocar figurinhas com outras pessoas, é não ter medo de chegar para outras pessoas e trocar uma ideia. Falar, olha, eu sou fulano, eu faço isso, vê uma palestra de alguém, chega para a pessoa, chega para mim e fala, pô, Antônio, eu adorei sua palestra lá, o meu nome é fulano, eu estou começando a minha empresa, a gente faz isso, isso e aquilo. Se em algum momento vocês precisarem de tal tipo de coisa, fala comigo. É ótimo fazer isso. Porque se em algum momento eu precisar, né, de alguém que seja específico, como, né, como essa pessoa me falou, provavelmente eu vou acabar lembrando dela. E aí o que acontece? Se a pessoa me deu um cartão, se ela me deu um meio de contato, alguma coisa assim, existe uma grande chance de eu entrar em contato com essa pessoa. Então, né, a gente está num momento delicado, onde a gente está, né, no meio de uma pandemia, então a parte network fica um pouco mais difícil, mas quando isso passar, espera-se que passe, e os eventos, né, a gente tem eventos presenciais em algum momento de volta. Um Big é um excelente evento, tá? Então, provavelmente a maior parte da galera que está aí é de São Paulo, que pode participar quando rola sem muito problema. Vai no Big. Antes de ir no Big, você vai fazer? Você vai fazer você vai pensar no seu plano de carreira. Eu quero ser X, beleza, eu quero ser X. Vou me planejar para ir no Big. O que eu vou fazer? Vou montar um portfólio online pensando no meu plano de carreira. Não, vou deixar pronto aqui, porque se alguém perguntar disso daqui, tá, eu falo para a pessoa que eu faço isso. Aí, se você quiser fazer no tipo do Big também, legal, eu quero fazer X, vou fazer um cartão. Faz um cartão seu. Não tô com a minha carteira para mostrar meu cartão da empresa, mas faz um cartão seu. Teu nome, qual é teu cargo, meio de contato. Pá, o que você é, o que você faz. Ah, mas eu não tô trabalhando com isso em lugar nenhum. Eu quero conseguir emprego nisso. Primeira coisa que você tem que fazer é ser isso. Tá? Enquanto você não for aquilo que você quer, né, aquilo que a vaga está pedindo, você não vai ter a vaga. Então, primeiro você tem que, antes de eu ser um produtor, antes de eu ter um cargo de produtor, eu tive que ser um produtor. Antes de um artista ter uma vaga de artista, entrar numa vaga de artista, ele tem que ser um artista. Então é importante que você já coloque isso no seu cartão. Pô, meu plano de carreira é esse, eu quero ser um produtor de jogos. Eu vou escrever, meu cartão vai estar impresso, Antônio Elísio, produtor de jogos, ou game producer. É legal você seguir em inglês, porque no Big você vai encontrar muita empresa de fora. Tá? Então você vai fazer isso. Então você vai lá, você vai montar a sua páginazinha em algum lugar, com o seu portfólio, descrevendo aquilo que você é, aquilo que você está querendo fazer com o plano de carreira, e vai fazer esse cartão para você poder trocar com outras pessoas.
E o cartão é uma excelente ferramenta para você fazer isso, porque você vai chegar no evento e vai falar, opa, fulano, tudo bem, eu vi sua palestra, adorei seu conteúdo, queria te entregar o meu cartão, eu trabalho como produtor de jogos, se você estiver pensando em alguma coisa assim, ou até falar um pouco mais sobre o trabalho da pessoa, falar, nossa, gostei muito de como vocês fizeram isso, sabe, você queria me dizer como que funciona X, como que vocês fariam em tal situação, porque aí você está disparando para a pessoa um certo interesse, tá? Então você tem que ser interessante antes de ser interesseiro, é uma frasezinha de efeito aí que é bacana de usar também, que é mostrar para a pessoa que você é alguém interessante, tá? Eu chego e falo, então, eu estou procurando emprego e eu não sei muito o que fazer da minha vida, mas eu queria trabalhar com jogos, você consegue me ajudar? Putz, aí você não é uma pessoa interessante para a pessoa falar ali. Não indo na maldade de não ser uma pessoa interessante, mas no sentido de que quando alguém ele estiver precisando de alguém para uma vaga, não é de você que ele vai lembrar. Tá? E é isso que você quer, que a pessoa te lembre. Você quer marcar na cabeça da pessoa, falando, nossa, eu quero que ele lembre de mim, que quando ele pensar em X, ele vai lembrar de mim. Tá? Então, se você trocar com o cartão com a pessoa, geralmente a pessoa se sente no dever de te dar o cartão dela. E o que você faz com esse cartão que você recebeu dela? Você guarda numa pranchetinha e esquece que ele existe? Não. Uma semana depois do dia final do evento, porque uma semana depois que você deu tempo da pessoa voltar para casa dela, voltar para a rotina dela e etc. Você vai mandar um e-mail para pessoa, para cada pessoa que você pegou o cartão, falando: oi, fulano, tudo bem? Aqui é X do evento tal. A gente conversou e a gente trocou cartão. Eu estou te mandando esse e-mail para que você possa manter meu contato de maneira digital, caso por algum motivo você tenha perdido o meu cartão. Né? Precisando de qualquer coisa relacionada a X, por favor, entre em contato comigo. E o que você fez? Você, de todas as pessoas que ele trocou cartão no evento, você é alguém que ele vai lembrar depois, tá? Você é alguém que reforçou, você, né? Se você tivesse um carimbinho fraquinho, você carimbou 2 vezes, uma em cima do outro, e tem mais chance dele lembrar de você, tá? Então, networking é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. Sem o networking, a chance de você conseguir projetos, a chance de você conseguir trabalhos é muito pequena. Dando um exemplo disso, a nossa artista aqui, a Sayuri, ela já trabalhou em diversos projetos com várias outras empresas além da nossa. Já trabalhou com a Cartoon, trabalhou com The Walking Dead, enfim, trabalhou um monte de projeto. E como que ela foi descoberta por esses projetos? Contato, networking. Então, para um dos primeiros projetos que ela pegou com uma empresa de fora, a gente tinha feito networking com uma empresa de São Paulo. Essa empresa de São Paulo, a gente falou o que a gente fazia, e eles falaram, poxa, vocês conseguem fazer X? A gente falou, consegue. Aqui, ó, Thalita, ela faz X, ó. Uma artista maravilhosa, faz exatamente o que vocês querem. Perfeito. Foi lá e fez, gostaram do trabalho dela, indicaram para outro trabalho, que indicou para outro, que indicou para outro, que alguém perguntou para alguém e falou, opa, precisava de alguém bom em fazer X. Eles falaram, pô, a gente trabalhou com uma pessoa que era muito boa em fazer X, Sayuri, tá aqui o contato dela. E aí o que aconteceu? Até hoje, de projeto de um networking de 6 anos atrás, ela acaba pegando volta e meia um projeto por causa disso, porque ela fez um bom networking. Então, quando a gente fala de networking, né, é uma coisa que é muito importante na indústria de uma maneira geral, um aviso para as pessoas que estão aí também, para todo mundo, tá? Você seja uma pessoa honesta e seja gente boa, tá? Não interessa o quão bom você seja naquilo que você faz, se você não for gente boa, você não vai para frente, tá? Eu, com gente boa, não quero dizer baba-ovo, não quero dizer alguém que fica, sabe, engolindo sapo ou algo assim, tá? Você tem que saber, né, impor as coisas também no decorrer do projeto, afinal de contas, é o seu trabalho, você é o profissional que sabe daquilo, mas você tem que ser uma pessoa legal de trabalhar. Você tem que ser uma pessoa, gente boa, que alguém queira conversar e não que alguém que só queira trabalhar com você porque é obrigado, tá? Porque se você for uma pessoa porre, você nunca mais vai ser chamado para outro projeto. Pelo menos para aquela pessoa, tá? E aí o que que acontece? Vai chegar uma hora que, quando alguém estiver perguntando né, a indústria se conversa e, né, poxa, a gente tá procurando um artista aqui e tudo mais, e alguém vai falar num grupo, opa, tô procurando um artista 2D. Alguém fala, tem fulano aqui. Aí o cara fala, putz, eu já trabalhei com fulano, não vale a pena, cara chato demais, não entregava no prazo, fazia tudo do jeito que ele queria, não conseguia ouvir o feedback, era grosseiro. Então, você queimou teu filme. E para desqueimar o filme é difícil, gente, tá? Então, seja gente boa com quem você trabalha. Ponto crucial. Isso de uma maneira assim,
para qualquer coisa da vida, tá? Não só... Você vai falar com alguém, caixa de supermercado. Seja gente boa com a pessoa. Não tem por que você ser grosseiro com qualquer outra pessoa. Tem empatia. Empatia é uma skill muito importante de uma maneira geral. Tem empatia pela outra pessoa que está do outro lado, tá? Seja a pessoa que é o seu líder dentro do seu trabalho, seja a pessoa que é subordinada a você dentro do seu trabalho, seja alguém que está prestando serviço para você, não importa quem seja, tem empatia pela pessoa. Toda essa talk que eu estou dando aqui, se vocês pararem para ver, ela é baseada em empatia. Então, quando eu falo para você pensar no recrutador que vai estar lendo 1000 currículos, né? E você facilitar a vida dele, fazer um currículo que seja fácil de ler, com as informações que são específicas daquela vaga, você está tendo empatia com o recrutador. Você está falando, poxa, coitado do sujeito que vai estar lendo 1000 vagas, né? 1000 submissões. Deixa eu fazer a minha, ser clara para ele ver se eu sou alguém que vale a pena para essa vaga. Então, tem empatia. Isso vem desde antes, tá? Então, tem empatia durante o trabalho, tem empatia antes do trabalho também, tá? Isso é um disclaimer grande aqui, tá? Então, porque, assim, muita gente, isso pode parecer óbvio, mas se para você isso não era óbvio, espero que isso tenha ficado claro, porque a pior coisa que pode acontecer, tanto para você quanto para alguém que está te contratando, é você ser babaca, tá? Então, por favor, vamos evitar disso, vamos fazer da indústria um lugar gostoso de trabalhar, que seja prazeroso, tá? Então, um pouco de networking é isso, eu dei algumas diquinhas de networking. E vamos para o quinto e último passo, tá? Que é investir na sua carreira de maneira correta, tá? Então, o que eu quero dizer com investir na sua carreira de maneira correta? Voltando para minha cara super simpática e bonita aqui, só que não. Mas vamos lá, gente. Então, o que eu quero dizer com investir na sua carreira com a sua carreira de maneira correta? Você vai lá e você abre alguma plataforma de curso online, você vai abrir o Udemy, você vai lá e vê 300 mil cursos em relação de todas as coisas de jogos, você fala, meu Deus, eu vou comprar tudo, vou fazer tudo, e etc. Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Você vai ter, primeiro, voltando lá para o começo da talk, lá, vamos lá, gente, marca isso na cabeça de vocês, plano de carreira, eu quero ser isso, eu quero ser X, eu quero ser Y, tá? O que você vai fazer quando você decidir seu plano de carreira? Você vai pensar no quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes, tá? Então você vai ter que fazer essa autoanálise, entender, poxa, eu quero trabalhar com isso, eu li várias vagas desse setor e eu vi que eu não estou pronto nisso, isso e aquilo. Então você viu, né? Então a indústria tá pedindo o profissional. Se você souber ouvir, você vai saber o que você tem que aprender, tá? Então, poxa, eu quero ser um artista de interface de usuário. E eu tô vendo que todo mundo tá pedindo habilidade com Illustrator. Poxa, mas eu não sei Illustrator, sou uma bosta no Illustrator. Já sabe o que aprender? Ótimo, agora você pode ser um profissional ainda melhor, que vai ser mais interessante para as pessoas que estão procurando alguém. Então, tendo foco nisso, entendendo o que você quer, o que é o seu objetivo, qual é o seu plano de carreira, né? Você vai poder procurar as vagas, entender quais são seus pontos fortes e fracos e melhorar seus pontos fracos, tá? E uma coisa que é muito importante também, que é um erro que muita gente comete quando está nessa questão de melhoria como profissional, é achar que ela vai ir lá, vai fazer um curso, vai ser muito melhor agora, e agora ela é melhor. E ela vai ficar fazendo isso a cada 2 anos, vai lá e faz um curso e fica melhor. Entra numa faculdade, faz a faculdade, sai da faculdade, 3 anos depois faz uma pós-graduação. Não. Não é assim que você vai investir na sua carreira da maneira certa. Como que você tem que aprender? Você tem que, todo dia, 1% por dia você tem que estar melhor. Então, o seu foco não é, eu vou entrar na faculdade, vou ficar 100% melhor em desenvolvimento de jogos. Não. O seu foco é, a cada dia, melhorar 1% para a vaga que você quer, para a carreira que você quer. Então, eu quero ser um artista, eu quero fazer concept art. Então, o que você vai fazer? Todo dia, você vai estudar um pouco, vai praticar um pouco para que você melhore. Se você melhorar 1% a cada dia, os 3 anos de uma faculdade, você vai ter melhorado 900%, praticamente 1000%. Tá? Em vez de você fazer a faculdade focar em, não, agora eu vou ser 100% melhor. Tá? Então, se você conseguir colocar isso na sua cabeça, pensar dessa maneira em relação à sua carreira, em relação ao que você vai aprender, como você vai aplicar, é muito importante. Então, eu estou numa faculdade, eu tenho que aprender várias coisas, e etc. Dentro da faculdade, você não aprende tudo para sua área. Tá? Você não vai aprender tudo
né, um dos problemas que a gente tem é que muita gente sai da faculdade achando que aprendeu tudo que precisa saber. Você não aprendeu nem um terço do que você precisa saber quando você sai da faculdade. Vocês vão perceber isso quando vocês começarem a trabalhar efetivamente com jogos, tá? E como que você resolve isso, tá? Você tendo um foco, sabendo qual é o seu plano de carreira, você pode fazer sua faculdade em paralelo, é maravilhoso para você conhecer outros pontos, etc, tá? Eu não tenho faculdade, eu comecei 2 e não terminei nenhuma, e tô super bem, sem, mas não tô dizendo para vocês largarem a faculdade, pelo amor de Deus, gente, não é meu objetivo aqui. Mas o que eu quero dizer é que, além disso que você está fazendo, todo dia você vai ter que focar em aprender e aprimorar suas habilidades dentro daquilo que você quer seguir, tá? Eu tenho uma pilha de livros aqui de exemplo, tá? Que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Então, quando eu estava lá como programador, o que que eu fiz? Estudei game design, prototipação e desenvolvimento, tá? Então, esse livro aqui, aliás, é um livro bem bom para quem quer estudar programação, tem versões mais recentes dele. O problema é que ele não é muito barato, mas enfim, é bom, vale a pena. E eu estudei programação, estudei a fundo. Todo dia eu lia um pouco, eu estudava, eu testava, eu prototipava coisas, eu procurava vídeos no YouTube, eu estava sempre focando em aprender e melhorar naquilo que eu não era tão bom. Isso fez de mim um programador muito melhor. Né? E o que aconteceu? Por conta disso, eu consegui pegar projetos e provar nesses projetos, um projeto atrás do outro que eu pegava, a gente entregava e entregava bem. E o que acontecia com isso? Eu provei que eu era um bom programador. Tá? Então, eu foquei em continuar melhorando. Eu não esperei um projeto chegar para melhorar. Eu não esperei um curso sair para eu melhorar como programador. Eu corri atrás e fui melhorando todo dia. Tá? Dentro de produção agora, eu vou dar vários exemplos aqui para que vocês possam ter uma ideia, tá? Então, de livro de produção. Então, livro de produção, livro de produção, livro de produção. Não é diretamente relacionado à produção, mas é relacionado também porque meu trabalho envolve gerência de tempo e produtividade. Produção, produção, de certo modo produção, desenvolvimento pessoal, mas de uma maneira prática dentro da minha área. Produção, produção, produção. E assunto correlato, paralelo, que sempre é bom você aprender alguma coisa que não seja só focada em produção. E além desses livros, tem diversos cursos que eu fiz também. Então eu parei para fazer curso. Eu falei, poxa, se tem necessidade de fazer. Eu mando depois a listinha de. Aliás, gente, ó, convite de novo. Vou mandar até o link aqui do Discord de volta para vocês. Então, eu vou mandar a lista de livros na nossa comunidade lá. Se vocês quiserem, fica o convite para participar. São livros mais voltados para produção, os que eu leio, tá? Então, talvez não sejam tão úteis para vocês, mas eu mando a lista depois. O que eu quero dizer, tá? Você tem que sentar sua bunda e ficar lendo pra caralho? Não. Você tem que praticar, tá? Se só estudar, né? Se só estudar fosse algo, né? Se só estudar fosse algo que fizesse as pessoas serem boas, né? Todo professor de qualquer assunto seria o melhor naquele assunto. Todo professor de física seria o melhor físico do mundo. Porque ele é o cara que está estudando direto e está aplicando conhecimento sempre. Ah, só prática, então eu tenho que praticar só, então. Você não tem que ficar estudando um monte, tem que praticar. Não também. Se fosse assim, todo motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. Porque motorista de táxi dirige muito mais que piloto de Fórmula 1. Nem por isso os caras dirigem tão bem assim, tá? Então, você tem que fazer uma mescla dos dois, tá? Então, vamos pensar como se fosse um barco a remo, tá? Então, um dos lados do meu remo, então aqueles caiaquezinhos que eu remo com 2 reminhos, tá? Um dos lados é o meu estudo, o quanto eu estou aprendendo, colocando coisas para dentro para aprimorar. E o outro é a prática, o quanto eu estou praticando, o quanto eu estou aplicando aquilo, testando, validando, vendo se funciona e aprimorando aquilo junto com a minha metodologia. Se eu só remo um lado, eu vou ficar rodando em círculos. Se eu remar só o outro lado, eu vou ficar remando em círculos do outro lado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os dois. Então, você tem que estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar, dentro daquilo que você quer fazer. Se você parar para ver qualquer grande profissional da indústria, o que eles têm em comum? Nenhum deles para de estudar, tá? Nenhum profissional grande da indústria para de estudar. Se você para de estudar, você fica para trás. Alguém que está estudando mais que você e testando e aplicando mais que você vai te passar
vai te passar para frente, vai te passar para trás, tá? Então, você tem que estudar e botar em prática, tá? Então, se você é um artista, pô, entendo que você... Eu não sei fazer iluminação, eu não sei fazer textura. Estuda textura. Vai lá e vê qual que é a teoria da textura, como que funcionam os materiais, reflexão de material. Beleza, estudei. Pratica. Pô, ilustra 300 materiais e estuda, põe aquilo em prática, tá? E aí você vai melhorar naquilo. Melhorando naquilo, você se torna um profissional melhor naquela área que você está querendo seguir. Tá bom? Então é muito importante fazer isso. Então eu tô aplicando todo dia. Hoje eu tô produzindo 5 jogos ao mesmo tempo. Assim, para quem não tem ideia, né, muito sobre, não trabalhou ainda muito dentro da indústria, isso é um pesadelo, tá? É tipo, eu trabalho demais, digamos assim, tá? Eu tenho que cuidar de cronograma, conversa com o cliente, equipe, recursos, tarefas, enfim, eu lido com questão jurídica, burocrática, contratos, enfim, eu lido com um leque gigantesco de coisas, tiro tudo das costas da equipe para que eles possam fazer o trabalho deles. Então, fazer isso de 5 jogos ao mesmo tempo é um pouquinho louco, tá? Então eu estou aplicando diariamente. Eu estudo alguma metodologia nova, eu aplico, eu vejo como se ela funciona. Eu vejo o que funciona e o que não funciona. Ah, isso aqui não, essa parte aqui dela é interessante. Então, nesse tipo de situação, ela pode ser útil. Isso aqui não é tão interessante. Então, isso é muito importante, tá? Meu Discord tá pitando um monte aqui com todo mundo entrando, tô ficando feliz. Sejam todos muito bem-vindos ao Discord. Nossa, depois eu dou o cargo para vocês da comunidade ali, só para avisar. Mas enfim, então a gente tem sempre que estar estudando e aprimorando e aplicando conhecimento para que vocês possam fazer. Então, não tenha, veja o que faz sentido para vocês. Eu me dou bem com leitura, me dou bem com cursos, então eu faço cursos extras, eu leio, então o dinheiro que eu ganho, eu reinvisto em mim mesmo para que eu me torne um profissional melhor. Tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente também. Tá legal? Dito isso, então, de todo mundo da equipe da Cranix, muito obrigado, tá? Por você ter assistido, né, essa palestra. Aqui estão alguns contatos nossos, então nossa rede social, outras redes, né, o nosso Discord, outras redes sociais, meu e-mail. Eu vou deixar isso aqui aberto por enquanto.